não era somente os muros físicos, naturais, que Neemias estava erguendo. Neemias estava reconstruindo sonhos. Sonhos de uma aliança que havia sido desfeita entre o povo de Israel e Deus. O pecado fez com que houvesse uma ruptura entre a aliança com Deus e o povo de Jerusalém. Essa ruptura fez com que os inimigos prevalecessem contra Israel e vencesse, porque Deus permitiu. Entenda, Israel ela foi destruída dessa forma, não foi porque Deus abandonou o povo, mas sim porque o povo deu as costas para a aliança que tinha com Deus. O que eu quero trazer para a gente nesse dia? É que existe uma aliança entre nós e Deus, entre a gente e Deus. Essa aliança ela não pode ser desfeita, porque quando essa aliança é desfeita, o inimigo ele passa a ter uma autoridade sobre a nossa vida a ponto de aniquilar nossas forças. O que é essa aliança, pastor? Essa aliança é o seu relacionamento com Deus. Essa aliança é a relação que você tem com Deus de pai e de filho, de servo com o Senhor. Essa aliança são princípios que não podem ser negociados. Por exemplo, os meus dias de adorar a Deus, os meus momentos durante o dia de adorar, de ler a Bíblia, de ter relacionamento, de ter intimidade com Deus, o que Deus me chamou para fazer, o meu chamado, o propósito de Deus na minha vida, são princípios que eu não posso negociar. Israel negociou esses princípios, deu as costas para Deus e o inimigo teve autonomia para poder entrar e destruir. Quando Neemias ele tem ali a permissão de Deus para reconstruir os muros, Deus estava falando para aquele povo: eu não vou apenas erguer paredes, eu quero que através dessa atitude sonhos sejam reconstruídos. Porque, entenda, Neemias vem para construir, para reconstruir, para erguer paredes, certo? Logo depois vem Esdras e ele começa a reedificar o templo. E ele começa primeiro pelo altar. Ele edifica um altar, naquele altar é sacrificado a Deus e a partir dali a cidade nasce novamente. Ou seja, uma cidade, para que aconteça, primeiro tem que ter a base. E a primeira base que Esdras criou foi o altar. Porque ele falou o seguinte: olha, o que fez com que Israel fosse destruído foi a quebra da aliança, a quebra do altar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer depois dos muros reconstruídos é o quê? Reconstruir o altar de adoração. Porque reconstruindo o altar de adoração, o povo vai voltar a adorar e o povo vai voltar a sacrificar. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o planejar é do homem, mas o executar é de Deus. O homem ele pode planejar diversas coisas, mas é Deus que faz. Só que Deus faz quando o nosso coração está atrelado e alinhado ao propósito dele. Se o teu propósito estiver alinhado ao coração de Deus, as coisas vão prosperar positivamente em relação a ser reconstruído, reerguido e o nome de Deus ser glorificado. Agora, se o seu caminhar, se o seu prosperar
ele não bate em direção ao propósito de Deus, não tem por que dar certo. Neemias, ele construiu muros, mas ele também profeticamente estava reconstruindo sonhos de uma aliança perdida. O povo perdeu a aliança quando virou as costas para Deus. Mas nesse momento, o povo está novamente olhando para Deus e desejando Deus, desejando a aliança com Deus, desejando relacionamento com Deus, desejando voltar a adorar, desejando voltar a glorificar. Nesse momento, Israel está num momento muito bom. Israel agora está vivendo uma das melhores fases da sua vida, que é o quê? Se entregando a Deus e pedindo que Deus reconstrua. Eu quero que você hoje, em nome de Jesus, apresente a Deus aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida, seja ministerial, seja familiar, seja conjugal, seja espiritual, seja dentro de você, mas que você apresente a Deus. Só que entenda, para que os sonhos sejam reconstruídos, o altar precisa voltar a fumegar, o altar precisa voltar a pegar fogo, o altar precisa voltar a estar cheio de unção, a estar cheio de óleo, a estar cheio de vontade de Deus, de relacionamento com Deus. Os homens, eles trabalhavam em uma mão com a espada e a outra mão com uma ferramenta, porque era a possibilidade de a qualquer momento eles sofrerem um ataque. Um ataque do quem? Dos Sambalates, dos Tobias, do povo árabe, dos Amonitas, dos Ardoditas, todas essas coisas ruins estavam incomodados com a reconstrução de Israel. Porque a reconstrução de Israel significava a reconstrução dos sonhos de Deus para com aquele povo. Você está entendendo isso? Quando você se alinha aos céus e bota a sua vida no altar, está reiniciando na sua vida os sonhos que haviam sido perdidos quando outrora, há tempo atrás, você por algum motivo quebrou uma aliança, quebrou um relacionamento com Deus, quebrou um vínculo com Ele. E aí isso se reinicia agora em Jerusalém, né? E depois entra Esdras e fala assim: agora nós vamos fazer o altar, porque o altar ele tem que voltar a sacrificar. O Deus precisa voltar a receber do povo dele, né? O sacrifício, precisa voltar. A gente está falando de Antigo Testamento, tá? Em nome de Jesus, guarda isso aí. Então, naquele momento, o povo sacrificava, o povo fazia holocaustos e Deus recebia com cheiro agradável. E essa aliança estava voltando agora com esse novo tempo. Eu quero profetizar na sua vida um novo recomeço em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida uma nova aliança em Deus em nome de Jesus. Eu quero profetizar hoje na sua casa, na sua família, no seu lar, um novo recomeço de aliança, de alinhamento e de conserto com Deus, para que os sonhos que um dia foi perdido voltem a acontecer em nome de Jesus. Agora entenda, o povo trabalhava com a ferramenta de um lado e a espada do outro, porque eles estavam entendendo que é necessário vigilância. A vigilância é justamente isso. Olha, não podemos parar a obra para poder ficar aqui olhando de costas para a obra, olhando para poder esperar o que pode acontecer. Não. Vamos botar a mão no arado, vamos trabalhar, vamos reconstruir, só que um olho a gente está aqui, ó, na ferramenta, e outro olho a gente está no inimigo que pode nos surpreender. Então, para não ser surpreendido, eu vou fazer o quê? Eu vou vigiar. Eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção no que eu estou falando com você.
Um fica aí, ó, olhando para a cozinha, com panela no fogo. Vigie em nome de Jesus. Se tem panela no fogo aí, desliga isso. Se tá uma correria para tua casa, bota a ordem desse negócio aí e fala assim, ó, vamos parar que agora é a hora da palavra. Para você poder entender o que eu estou te dizendo. Porque entenda bem, o povo estava vigilante porque eles queriam, o coração deles estava empenhado. O que diz aqui o versículo 6? Porém, edificamos o muro e todo o muro se fendeu até a sua metade. Por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, o coração do povo desejava que os muros fossem erguidos. O coração do povo desejava que a aliança fosse refeita. O coração do povo desejava que houvesse uma reconstrução dos sonhos que haviam sido perdidos. O povo estava desejando isso. É preciso que você deseje isso de verdade. Que você deseje uma aliança, que você deseje posicionamento, que você deseje santidade, que você deseje que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida, na sua família. É necessário que você busque por isso. Até pouco tempo aí, antes da pandemia, Maracanã enchia com 55 mil pessoas torcendo por um time. Isso é o quê? 55 pessoas indo no Maracanã, num estádio de futebol, torcendo por um time, empurrando, acreditando. Agora, quando pega uma pessoa dessa, de repente, que fica lá se esgoelando, que fica rouca, que vende até alguma coisa dentro de casa para poder pagar um ingresso, para poder ir assistir o jogo, quando fala que tem um familiar se drogando, um familiar se perdendo, um familiar indo para as drogas, um familiar se destruindo, não tem esse vigor todo para poder orar, clamar, buscar. Entenda uma coisa, a cidade ela foi reerguida, mas para que a cidade fosse reerguida, Neemias teve que entrar na brecha. Eu quero que você receba isso no coração hoje. Se você quer ver a tua casa sendo reerguida, a aliança da tua casa sendo renovada, reestruturada, é preciso que você entre na brecha por eles, que você ore, que você busque, que você clame. Mas entenda, não tem como fazer isso por outra pessoa se você não fizer isso pela sua própria vida. Não adianta você querer dizer que ama outra pessoa se você não se amar. Isso não existe. Isso não entra na minha cabeça. Esses sites de relacionamento que diz, eu nasci para fazer fulano feliz. Não, você nasceu para ser feliz em Deus. E eu sendo feliz em Deus, sendo completo em Deus, eu vou saber como fazer a outra pessoa feliz. Porque senão eu vivo em pró a outra pessoa e isso não está certo. Eu tenho que viver, né? Tenho que ser feliz, tenho que as pessoas me fazer feliz e eu fazer feliz também. É uma troca, é uma linha, é uma pista de mão dupla. Eu dou e recebo, né? Nunca é eu só dou e nunca recebo. Isso não existe isso, né? Então, quando a gente entende que essa aliança com Deus, ela é uma estrada, uma pista de mão dupla, a gente entrega a Deus a nossa oração, o nosso coração, e Deus ele retribui isso, nos enchendo, nos fortalecendo, nos renovando, nos dando força, fazendo com que a gente tenha cada dia no nosso coração o desejo, né, de continuar na presença dele. Entenda bem, continuar na presença de Deus é um benefício nosso, próprio nosso. Mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então tem hora que a gente quer mundo, tem hora que a gente deseja mundo, tem hora que o mundo bate na porta do nosso coração querendo entrar, e tem hora que ele tenta entrar e ele força a entrada, mete o pé, é igual o bope, né? A palavra de Deus diz que Jesus bate no nosso coração. Se a gente entrar, ele permitir, ele entra e ceia conosco. Porque Jesus ele é educado. Jesus ele respeita o homem.
Jesus, ele respeita os seus irmãos, né? Os seus servos, os seus súditos, os seus discípulos. Jesus nos respeita, mas o inimigo não. O inimigo é igual o bope entrando, mete o pé, força a entrada, joga granada, dinamite, flecha, lança, tudo que ele puder, essa desgraça ele faz na nossa vida. Então nós temos que trabalhar, vigiar e desejar que a nossa aliança seja renovada. Amém? Esses endemoniados aqui, ó, Sambalate, Tobias, o povo árabe, os amonitas, o asdoditas, todos esses olhavam para Jerusalém e se irava porque o povo ele estava se renovando. E aí ele tenta de todas as formas. Quando ele não consegue destruir, ele se alia. Já reparou quantas pessoas chegam perto da gente para poder trazer notícia ruim, para falar mal dos outros, para poder ter uma palavra negativa, e aquela palavra negativa muitas vezes parece que é uma criptonita. Ela entra no nosso ouvido, mas vai direto para o nosso coração e enfraquece o nosso espírito. Isso é o quê? Isso são esses sambalates da vida que só vêm com palavra negativa para tentar tirar a nossa aliança e o nosso coração das coisas de Deus. Eu quero hoje que você guarde no teu coração que quando a gente se movimenta assim como Neemias se movimentou, as fortalezas de Deus que nos sustenta de pé, elas são erguidas. E a partir daí, sonhos são reconstruídos. Aqueles muros sendo novamente erguidos era a resposta de que sonhos estavam sendo restaurados. E eu quero perguntar hoje para você, quais são os sonhos que precisam ser restaurados em Deus na sua vida? O que se perdeu no meio dessa caminhada? Todos nós temos sonho como somos crianças, né? Você pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Uns falam, quero ser médico, outros falam, quero ser bombeiro, quero ser militar, quero ser PM, outros falam, quero ser pintor, mecânico, etc. É um sonho de criança. Só que aquela criança ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai tendo vivências na vida, vai passando por situações. E essa vivência, essas situações, a gente pode falar que é o meio que elas vivem e as circunstâncias que elas passam na vida. E muitos sonhos vão se perdendo pelo meio do caminho. E aí muitas vezes vocês vê uma pessoa já em idade adulta e você pergunta, você conseguiu ser aquilo que você queria quando você era uma criança ainda? E muitos, a maioria diz que não. Por quê? Porque muitos, ainda quando criança, desejou algo que não é uma verdade, é só uma fantasia. Outros porque os empecilhos, os percalços da vida impediu que acontecesse aquilo. Eu não sei hoje se você fantasiou muito ou se você teve dificuldade na sua caminhada, mas eu quero profetizar para a sua vida hoje, em nome de Jesus, que quando você permite que as construções espirituais em Deus prevaleçam na sua vida, os seus sonhos são restaurados, em nome de Jesus. Assim como as muralhas foram reconstruídas, erguidas, e os sonhos perdidos foram reatados, eu quero profetizar na sua vida que os sonhos de Deus, eles voltem a brilhar no teu coração. E que esse sonho no teu coração tome conta de todo o teu entendimento e que você deseje novamente estar vivendo coisas lindas com Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloca aí a mão no teu coração agora e recebe essa palavra. Eu quero profetizar que
as fortalezas espirituais de Deus sejam reerguidas no teu coração, brindando o teu coração contra todas as estatutas ciladas do inimigo, para que em nome de Jesus os sonhos, uma vez perdidos, sejam reconstruídos na sua vida em nome de Jesus. Que você possa viver esse tempo novo de aliança, de reconstrução em Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nenhum povo do Oriente, que nenhum Tobias, que nenhum Sambalate, que nenhum desses teus inimigos consiga arrancar do teu coração o desejo de fazer a obra, o desejo de colocar as coisas no lugar, o desejo de ver Deus entrando e cuidando de você e cuidando do teu coração. Em nome de Jesus, permita que os sonhos de Deus voltem novamente a brilhar nos teus olhos. Que você veja esses muros sendo reedificados através de uma busca em Deus, de uma busca da leitura da palavra, do jejum, da oração, da intimidade, do relacionamento. Entenda, você é alguém importante para o reino, portanto não fique despercebido naquilo que Deus já tem te chamado como propósito na tua vida. Se hoje você está distante desse propósito, desse chamado, está deixando o teu dom, o teu talento, o tudo que Deus te presenteou de lado, isso significa que esses muros foram destruídos, estão sendo destruídos ou parte deles já foi. Então permita em nome de Jesus que Deus comece a reerguer você. Mas esse primeiro passo tem que partir de você. Você precisa desejar, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus ele ocupe de fato o teu ser. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, ninguém consegue fazer o que Neemias fez sozinho. Aí você fala assim, não, pastor, claro, o rei ajudou. O rei, ele foi movido pelo Espírito de Deus. Você está entendendo? Amém? O rei foi movido pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que acendeu em Neemias o desejo de ir lá e reconstruir a sua cidade natal, a cidade onde teus pais nasceram, foi o mesmo Deus que tocou no rei para liberar ele e ainda liberar recursos para que os muros e a cidade fossem reconstruída. Tudo começa com a permissão de Deus. Tudo começa quando o povo clamou, quando o povo se arrependeu, quando Deus olhou para o coração do povo e viu um coração arrependido, um coração desejoso de mudança. Deus ele precisa olhar para o nosso coração. Entenda, vamos parar de religiosidade. Eu não estou falando da tua roupa, do teu cabelo, da tua barba, nada disso não. Eu estou falando do teu coração. Deus precisa olhar para o teu coração, ver um coração desejoso de mudança, desejoso de cura, desejoso de libertação, desejoso de perdão de Deus. Aí, quando Deus sonda e vê isso, Deus ele permite que o Espírito dele mova situações, pessoas para te ajudar. Deus moveu Neemias, Deus moveu o rei para que a reconstrução iniciasse. Depois Deus vai lá e move Esdras para que
o altar fosse reconstruído, a casa de Deus fosse reconstruída e a cidade voltasse a existir da forma que deveria. Você está entendendo? Sem mais vergonha, sem mais humilhação, sem mais rótulo de reprovado. Deus hoje, Ele quer tirar da minha e da sua vida o rótulo de reprovação. Em algum momento, nós permitimos que o nosso eu, o nosso coração, perdesse o caminho. Essa aliança então foi quebrada. Demos as costas para Deus. Fizemos como Paulo, aquilo que queria fazer não conseguimos, mas aquilo que não queríamos, isso a gente fez adoidado. Deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de ter relacionamento com Deus, mas ainda assim o nosso coração desejava uma mudança. Deus então, Ele permite que o Espírito Santo de Deus fale conosco com gemidos inexprimíveis, dizendo, olha, presta atenção, você reconhece que está errado? Aí lá no nosso íntimo, como o povo de Israel fez, diz, reconheço. E Deus fala assim, então calma aí que eu vou enviar o meu Espírito para mover o rei. Calma aí então que eu vou enviar o meu Espírito para mover Neemias. Quem é Neemias? Neemias é o cara, Neemias é o Jiraya, Neemias é o super-homem, Neemias é o quê? É o Batman. Neemias é um simples copeiro, mas é um copeiro que tinha um coração cheio de Deus. Presta atenção. Você de repente deve estar se achando aí, ó, o cocô do cavalo do bandido. Um zero à esquerda. Mas eu quero que você entenda que não é assim que Deus te vê. Não é dessa forma que Deus te vê. Deus, Ele olha para você com um olhar de amor, de alguém que Ele chamou ainda no ventre da mãe para fazer uma grande obra. Então levanta os teus olhos, sai desse leito, olha para o céu, porque é dos céus que vem o teu socorro, o teu sustento e a tua fortaleza, em nome de Jesus. Neemias não era muita coisa não, mas Neemias tinha um coração cheio de Deus. Encha o teu coração de Deus, que o milagre acontece. Encha o teu coração da presença de Deus, que o milagre vai acontecer. Deus vai enviar pessoas e recursos para que isso aconteça. Mas Ele precisa ver no teu coração, assim como no meu, o desejo ardente de ser dele, de se entregar para Ele e de falar, eis-me aqui, me usa, faz como o Senhor quiser. Você está entendendo isso? Amém? Entenda só. Para que exista uma cidade, inicia-se sempre com uma casa. Em Jerusalém, para que a cidade voltasse a ser erguida, precisou que o altar fosse restabelecido. De repente aí em você precisa que o altar no teu coração seja restabelecido. De repente precisa que o teu altar aí no teu coração seja refeito, para que Deus ele comece a receber novamente o incenso queimado, em nome de Jesus. E aí ele recebe com cheiro agradável e diz, ali tem uma adoradora, ali tem um adorador, ali tem alguém se arrependendo, ali tem alguém clamando de verdade, ali tem alguém desejando de em espírito e em verdade ser uma nova criatura. Aí Deus entra, ergue os muros, manda ajuda, manda suporte, edifica o altar e o povo começa a ser aprovado novamente. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração e deseje, em nome de Jesus, a aprovação de Deus em tudo aquilo que você faz. Nós precisamos ter a aprovação, o selo da aprovação de Deus na nossa vida,
para que nós possamos ser bem-sucedidos em nome de Jesus. Os muros foram reerguidos, a cidade foi reconstruída, os sonhos foram reconstruídos, sonhos de amor, sonhos de relacionamento, sonhos de aliança, sonhos de fidelidade para com Deus. Esses sonhos precisam ser reconstruídos em nome de Jesus, para que a palavra de Deus se cumpra e o nome de Deus seja glorificado. Guarda essa palavra no teu coração, confia no Senhor teu Deus,